brasileira. Veja bem, não é a melhor solução para todos. Existem setores da economia nacional, frações minoritárias da economia nacional que vão perder com isso. Mas a maioria da população que vive do trabalho, essa maioria da população nós acreditamos que vai ganhar. Tá certo? Entrar em novos ciclos neocoloniais traz vantagem para uma pequena elite que sempre ganhou da exploração das riquezas brasileiras, riquezas finitas, riquezas que têm ciclos. A maioria da população ganha com a Petrobras sendo operadora única, porque é capaz, a operação única pela Petrobras, é capaz de evitar a extração predatória do petróleo, é capaz de ditar o ritmo de produção na medida de um plano de desenvolvimento nacional. E o plano de desenvolvimento nacional é um plano para consumir o petróleo e os seus derivados na medida do nosso desenvolvimento. Então, previne também risco à fraude na produção. Existe um risco de fraudar a produção. Quando os interesses são contraditórios entre uma empresa multinacional privada e a União, existe um risco, porque na medida em que se frauda a produção, se paga menos impostos, ou olha lucro para a União. No caso da Petrobras, não existe essa contradição, porque é uma empresa estatal controlada pela União. Então, se elimina também a possível fraude na medição dos custos do investimento. O custo do investimento é depois descontado do óleo lucro partilhado com a União. Como a Petrobras é uma empresa estatal, essa contradição não existe na relação com a União e, evidentemente, não vai haver fraude. Viabiliza a política industrial. A Petrobras precisa de fornecedores locais competentes. E isso dá vantagem à Petrobras. Não é por favor, mas tem que saber desenvolver os fornecedores locais e eles precisam ser competentes e competitivos mundialmente. Para isso tem que ter um plano. E esse plano tem que ser monitorado, tem que ser verificado. Então também promove o desenvolvimento tecnológico, porque é justamente a experiência da operação, são os problemas da operação que trazem os desafios que vão ser resolvidos pela tecnologia, pelos centros de pesquisa da Petrobras, pelas universidades brasileiras. São esses problemas na fronteira tecnológica que vão manter a Petrobras e as universidades brasileiras na vanguarda da indústria mundial. Recompensa a Petrobras também pelos riscos e investimentos. Todo o risco e todo investimento para achar o pré-sal foi arcado pela Petrobras. A Petrobras foi competente, conseguiu descobrir, se arriscou e investiu. A operação única também é uma forma de compensar a Petrobras por tudo isso. A operação única permite que maior fração da renda petroleira fique com os brasileiros, justamente porque a renda petroleira é muito mais do que os impostos. Ela gera mais e melhores empregos no Brasil. Então, o operador escolhe a tecnologia, o projetista, o fornecedor, além de diretamente operar, né, e gerenciar a produção. Isso é capaz de gerar mais e melhores empregos no Brasil. Então, a maior parcela do petróleo partilhado pela União também. Não há urgência em novos leilões para atender o mercado interno. É preciso desenvolver a capacidade de consumir o petróleo para poder se desenvolver. Você mudar a lei da partilha para acelerar o leilão é você justamente exportar petróleo para multinacionais. Nenhum país se desenvolveu dessa forma. No pré-sal, os riscos são mínimos, a produtividade é alta, os custos são conhecidos pela Petrobras, portanto, não há necessidade de partilhar risco com outros operadores. Aqui, então, a gente mostra que o pré-sal já é uma realidade. Olha a curva de produção do pré-sal. Ela chegou a mais de 1 milhão de barris por dia, em tempo recorde na história da indústria mundial, e já representa 1/3 da produção brasileira. Então, o pré-sal está muito ativo, não tem nada de falta de atividade nesse setor da indústria brasileira. Aqui mostra a evolução ao longo do tempo passado recente, de janeiro de 13 até setembro de 15. As barras azuis são a produção mundial de líquidos, produção mundial de petróleo. E as barras vermelhas são o que tem sido consumido. Então fica evidente aqui, como o professor mostrou, que existe uma sobrecapacidade. O mercado mundial de petróleo está super ofertado. Isso não justifica que haja sonamento na exploração, na produção do pré-sal. Senão vai empurrar os preços mais para baixo. Então, esse gráfico aqui suporta aquela conclusão que eu apresentei. Existe correlação, olha a qualidade da correlação. Uma correlação de altíssima qualidade, pelo fator R², entre o PIB mundial e o consumo de energia primária. Então, uma coisa depende da outra. O aumento do tamanho da economia mundial depende do aumento do consumo de energia.
Então, se a gente quer desenvolver a economia brasileira, a gente não precisa exportar petróleo em troca de dólares. A gente precisa viabilizar as condições para se consumir petróleo e agregar valor ao petróleo no Brasil. É isso que faz a economia se desenvolver. Aqui, mais uma vez, para evidenciar que existe correlação entre o PIB e o consumo de energia. Então, olha como é que os ciclos se dão do consumo de energia e os ciclos de variação do PIB. São praticamente sincronizados. Se a economia cresce, se consome mais energia e vice-versa. Então, aqui, para mostrar que existe correlação também entre o consumo de energia e o desenvolvimento humano. Então, aqui embaixo a gente vê o consumo per capita de energia, em quilowatts por pessoa, e aqui a gente vê o índice IDH. Então, é evidente, aqui está numa escala logarítmica, mas mostra que não existe país que tenha alto IDH e baixo consumo per capita de energia. Para você ter alto IDH, você precisa ter alto consumo per capita de energia. A Noruega, que tem o maior IDH do mundo, está nesse ponto aqui, ó, com 0,944 de IDH e 13 kW por pessoa de consumo. Ali está a Noruega. O Brasil está aqui, 2,5 só, e 0,755 de IDH. Olha quanto falta para o Brasil em termos de consumo de energia e desenvolvimento humano, em relação à Noruega. Agora, como é que vai ser o caminho do desenvolvimento brasileiro? Vai ser aumentar o IDH diminuindo o consumo per capita? Não vai ser. Terminando, presidente. O caminho do Brasil, obviamente, que vai ter que ser aumentar o IDH, aumentando o consumo per capita de energia. Não tem alternativa. Esse é o caminho natural, vamos dizer assim. Então, nós precisamos chegar a alguma coisa aqui acima de 10 kW por pessoa. Isso significa, é o que eu mostro no próximo quadro, que para o Brasil conseguir chegar ao nível de desenvolvimento humano norueguês, a gente precisa consumir 5 vezes mais petróleo do que a gente consome hoje. Isso significa que a gente precisa ter no horizonte a perspectiva de consumir quase 10 milhões de barris por dia. 9,65 termopor. Isso aqui de uma maneira grosseira, porque isso pode ser ainda maior. Por quê? Porque a Noruega ela tem uma participação elevadíssima na sua matriz energética de energias renováveis. Então ela tem na matriz energética dela 65% de renováveis e 35% de não renováveis. O Brasil é o contrário. Então essa conta de aumento de 5 vezes o consumo de petróleo considera que o Brasil, se o Brasil conseguisse aumentar a participação dos renováveis. Caso a gente não consiga aumentar a participação relativa dos renováveis, esse aumento potencial de consumo de petróleo seria ainda maior do que 5 vezes. Presidente, eu vou concluir. Aqui tem alguns gráficos muito interessantes, mas de respeito ao valor do dólar. Só para concluir uma coisa importante. A questão do preço do petróleo e a questão da cotação do real frente ao dólar, muitas vezes elas podem parecer coisas distintas. O petróleo varia seu preço segundo uma regra. O real varia sua cotação em relação ao dólar segundo outros fatores. Mas tem um fator que une essas duas tendências, que é justamente o valor do dólar. Quanto vale o dólar no mercado mundial? E o valor do dólar no mercado mundial é proporcional à quantidade de dólares que estão em circulação. A quantidade de dólares que estão em circulação depende de um grupo muito pequeno de pessoas, que são os banqueiros norte-americanos que se reúnem no Fed, que é o Banco Central Privado, é um cartel de bancos privados que compõem o Banco Central Americano, que é o Fed. Eles determinam a liquidez internacional da moeda americana. Isso tem influência no valor do dólar. Quanto mais dólar em circulação, menos valor ele tem em relação às outras mercadorias e moedas, e vice-versa. E também os juros, que também é determinado pelo Banco Central Americano. Então existe esse gráfico aqui, poderia ficar muito tempo aqui. Então existe uma correlação. Quanto mais dólares em circulação e quanto menor a taxa de juros do Fed, mais valorizado fica o real e mais valorizado fica o petróleo, e vice-versa. Nós estamos vivendo agora um ciclo de enxugamento monetário. Portanto, essa injeção de cerca de 4 trilhões de dólares que foi feita, foi cortada exatamente nesse momento que se cortou essa injeção monetária
mercado internacional, o preço do petróleo despencou e o real também se desvalorizou. Existe uma sincronia que é determinada por um agente privado em articulação com os Estados Unidos. Recentemente aqui eu mostro que houve uma elevação significativa dos custos de exploração e produção na indústria do petróleo mundial. Então, o preço, na verdade, existe uma hipótese que parece razoável, que o preço parece não estar funcionando. Quer dizer, ele está alto demais para os consumidores ou baixo demais para os produtores. No momento atual, o preço está baixo demais para os produtores, mas ainda não está adequado para os consumidores. Sim. Então, só concluindo, vou concluir. A apresentação fica, então, só para concluir, nós trabalhamos nessa questão da importância da Petrobras como operadora única e produzimos um vídeo que está disponível, que é o vídeo onde a repete em quase 40 minutos, tenta demonstrar em audiovisual por que isso é importante para a maioria dos brasileiros. A gente também fez uma brochura onde a gente reúne 2 artigos. No artigo a gente responde aos argumentos do senador Serra sobre o seu projeto que retira a Petrobras da condição de operadora única. Então a gente reúne 22 argumentos do senador Serra, que são também argumentos de outras pessoas que defendem essa perspectiva. E respondemos um a um nessa brochura, que está disponível aqui em versão digital. Além de apresentar as principais razões, os 14 principais razões que a gente entende que a Petrobras deve ser operadora única, em mais detalhes, por escrito e em vídeo. Então fica aqui, e as referências também estão aqui disponíveis. E eu estou à disposição dos deputados, especialmente aqueles deputados que têm dúvida sobre qual é a melhor solução para o Brasil. Eu estou disponível para conversar o tempo que for necessário e para esclarecer na medida da minha capacidade. Agradeço. Obrigado,